Olá! O assunto que nós vamos abordar hoje é a primeira carta de Paulo de Tarso ao povo do Coríntio, e está no capítulo 13. E nós vamos começar com o versículo 1 ao 8. Muitos de nós já conhecemos, esses versículos, alguns até cantados por alguns brasileiros por aí. Mas vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Símbolo era um instrumento de cordas percutidas e ela deu origem ao cravo. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar montanhas, como disse o mestre, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, no versículo seguinte, Paulo nos descreve a caridade através do amor. O tema de hoje, caridade e amor. E aí diz Paulo, o amor, ele é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ele não se ufana, também não se ensoberbece. Ele não conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses. Ele não se exaspera. Ele não se sente ou ressente do mal, ou seja, não tem mágoas. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aí Paulo continua nos falando por que em parte conhecemos e por isso em parte vivemos. E aí anuncia que quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Pois é, a parte é o amor. E você sabia que o amor tem 4 degraus na escala evolutiva do saber amar? Existe aquele amor estergos. Sabe o que é amor estergos? O primeiro passo é a afeição especialmente entre os familiares. O amor eros, o próprio nome diz, né? É o amor egocêntrico, apenas da necessidade física. Existe o amor philos, que é o amor com afeição, preocupação de uns para com os outros, entre os amigos. E o amor ágape, que é o amor de Jesus, que é o amor cristão, que é baseado, gente, na escolha deliberada de quem está amando e não no merecimento da pessoa que recebe o amor. É aquele amor sem esperar nada de volta. E é desse amor que Paulo nos fala, do ágape, que quando vamos evoluindo, a parte é aniquilada. Não amaremos somente em partes. No final da carta, ele faz uma analogia com o espelho. Ele diz assim, porque agora vemos como no espelho, obscuramente, e então veremos face a face algum dia. Agora, diz ele, conheço em parte, ou seja, agora eu amo em parte. E então conhecerei como sou conhecido, ou seja, eu amarei como eu sou amado. A cidade de Corinto era famosa, gente, por produzir um dos mais finos espelhos de bronze naquela antiguidade. E Paulo usa essa analogia de olhar o espelho para explicar a natureza indireta da visão que Deus tem e os seus caminhos sobre a nossa vida. Nós vamos, com a evolução, aprendendo a amar como somos amados pelo Pai.
partes, mas somos amados em todos os momentos da nossa trajetória evolutiva. Nós só sabemos amar por partes. Nós só sabemos amar naqueles graus de evolução primeiros. Nós só sabemos amar quando nada de ruim nos acontece. Mas Deus não. Ele não ama por partes. Ele ama em todos os nossos trajetos, em todas as nossas escolhas, em todos os nossos momentos na escala evolutiva. E a nossa reflexão de hoje é para nós entendermos que as nossas missões são os caminhos que o Pai nos ensina a amar, do estergos para o eros, do eros para o filos e do filos para o ágape. E aí, no livro Fonte Viva, Emmanuel, através das mãos abençoadas do Chico, diz assim: é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Se queremos ter êxito na missão a que nos propomos, olha o que ele diz, é indispensável preservar o coração. Olha que ele utiliza que é muito difícil vencer a tarefa que o Senhor nos confia. Ele não fala que o Senhor nos entrega, porque entregar é diferente de confiar. Quando eu vou entregar um objeto a alguém para que ele guarde, eu posso entregar. Toma aí, mas eu fico na dúvida se na volta ele vai me trazer de volta aquilo que eu pedi para guardar. Mas quando eu vou confiar a alguém, eu estou analisando todas as possibilidades, tudo que existe naquela pessoa de qualidades, de fraquezas, para eu confiar aquilo que me é caro, que me é importante nas mãos dela. Porque eu tenho certeza que apesar das fraquezas, ela vai me retornar aquilo com todo carinho, não é verdade? Então confiar é saber a quem você está entregando, é saber aquela pessoa como um todo, é saber que ela tem as possibilidades, né? Apesar das suas fraquezas. Por isso que Emmanuel fala tão bonito, né? É muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia, ou seja, o Senhor já conhece as nossas possibilidades, as nossas dificuldades e as nossas capacidades. E ele fala que se queremos ter êxito nessa missão que ele nos confia, é indispensável que nós preservemos o coração. Preservar como? Do quê? Né? Você sabe o que é preservação? A palavra preservação é um conjunto de medidas, uma série de ações cujo objetivo é garantir a integridade e a perenidade de algo, ou seja, tornar aquele algo eterno, né? Então, por exemplo, uma carne nós colocamos na geladeira para ela durar mais tempo, para ela preservar mais tempo, porque fora da geladeira, em poucas horas ela estaria, né, destruída, impossibilitada de ser utilizada, não é verdade? Então, antigamente usava-se sal para preservar. Hoje nós usamos a geladeira para preservar, para que a durabilidade, a integridade possa, né, perpetuar. E por isso que Emmanuel fala de preservar o coração, ou seja, colocarmos atitudes, medidas, ações com o objetivo de garantir a integridade e a perenidade da nossa missão. Paulo, numa outra carta, para outro povo, o Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, versículo 8, ele até nos aconselha o seguinte: vestir da couraça da fé e da caridade, vestirmos de uma couraça, novamente aí, de uma couraça. Pois é, tomarmos consciência, queridos, de que mãos invisíveis trabalham incessantemente, amorosamente, sempre ao nosso favor. Aonde o Pai Celestial, Ele comanda na sua bondade infinita, através do amor universal, que estará sempre de braços abertos para nos aceitar e nos receber como caminheiros que reiniciam a jornada a cada dia. Então, o seu amor é renovado a cada dia, através das bênçãos de anjos, de mãos invisíveis,
que estão amando da bondade infinita do Pai a nosso favor e a nosso dispor, para que nós possamos executar a nossa parte, né? A nossa missão, queridos, seja ela qual for, ela precisa mais que convicção e entusiasmo. Para prosseguir e terminá-las com êxito, nós precisamos vestir o coração de caridade, como disse Paulo. E como faremos? Como é que é vestir-se de caridade? Miramês nos fala da caridade. Ele diz que a caridade não é dar pão a quem tem fome, nem somente vestir os nus. Ele se estende, essa caridade, a todos os sistemas de ajuda. Está no livro Cristos. E eu vou transcrever aqui o que Miramês nos diz sobre a caridade, porque é belíssimo. É um poema. Ele diz assim: caridade. Ela é uma voz que fala até no silêncio. Ela é um silêncio que fala até no vozerio. Ela é a mão que ajuda, ela é a mão que descansa, ela é a mão que acaricia, ela é quem disciplina e ela é quem dá. E por vezes quem nega. E ele termina assim: caridade é Deus pelas mãos do Cristo, de ano a ano nos transformando em bons samaritanos. Lindo, né? Queridos, a missão que nós agasalhamos, que nós aceitamos, que Deus nos confiou, né? Porque ele diz assim, lá naquele versículo 7 que nós lemos no início: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Essa missão não pode estar envolta em irritação. Quando estamos diante da ignorância, a irritação atrapalha ou se atrapalha, adia o aprendizado, né? Muitas vezes, talvez nós não teremos nova oportunidade de executar a nossa missão. Talvez no momento futuro ela esteja em situações complicadas, muito difíceis. Pois é. O irmão José nos fala no livro Vigiai e Orai assim: não aceites provocações. Tomemos nós a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não levemos adiante o bate-boca. Olha o que ele diz: o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica, não é verdade? O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão só complica. Ele continua: o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Tenhamos paciência. Ele diz: não devemos nos impor a ninguém, nem a nossa verdade, nada. Não devemos nos impor a ninguém. Ele diz que consome muita energia e é uma conversação inútil. Se alguém nos interpreta, diz ele equivocadamente, não nos expliquemos além do necessário. Porque se ele não tiver ouvidos de ouvir, não adianta repetir 10 vezes. Não é o momento de poder ouvir. Ele continua dizendo, ele nos ensina a não entrar na faixa do que nos procuram nos tirar do sério. E esse teste, muitas vezes, ele nos convida, ele nos é apresentado muitas vezes ao dia, né? Esse teste de nós não entrarmos na faixa daqueles que procuram tirar a gente do sério. E ele termina assim: ao invés de descermos ao nível do provocador, faze-o subir ao teu. Não tem aquela frase, quando um não quer, dois não brigam? O não revide faz inclusive o outro pensar após aquele momento do desequilíbrio. Ele não tem munição, você não deu a munição para ele. Então, depois do desequilíbrio, ele só tem que pensar naquilo que ele disse, não naquilo que você falou por vingança. Preservar tem o objetivo, queridos, de garantir a integridade e a perenidade, a durabilidade da nossa missão. Da nossa missão de sermos mãe, pai, de sermos irmãos, filho, filha, de sermos neto, neta, cônjuge, amigos.
Essas são as nossas missões que Deus nos confiou. Vamos colocar as prioridades do amor devidamente no lugar que ela deve ocupar, que ele, o amor, deve ocupar. Não deixemos para depois as coisas que são essenciais. Muitas vezes, absorvemos o nosso tempo precioso com questões sem relevância para a nossa felicidade. Amigos de caminhada, nós precisamos sair daqui hoje convictos de que coisas, objetos não são mais importantes do que pessoas. Nada é mais importante do que nós investirmos na paz, caridade, amor. É sacrificar os nossos interesses imediatos, né, ao que nos proporcionará alegria duradoura. Olha lá, as pessoas que nos cercam, elas precisam muito mais da nossa presença segura, firme, confiante, íntegra, do que um talão de cheques, hoje em dia, né, um Pix, um depósito financeiro. Elas precisam do carinho do nosso olhar, do nosso sorriso, da nossa compreensão legítima. E isso, querido, não é substituído por dinheiro. Então aprendamos a criar oportunidade de estar com aqueles que são a nossa missão, que o Pai nos confiou. Não nos entregou, Ele nos confiou. São eles que constituem o nosso ponto de referência moral na nossa vida. E é através deles que nós vamos ganhar experiências, que nós vamos crescer nas virtudes. Todas as pessoas estão interligadas, cada qual cumpre a sua função. Vivemos todos imersos num oceano de pensamentos, de emoções, de ideias uns dos outros, né? O defeito do outro nos cria a possibilidade de experienciar virtudes como paciência, perdão, amor, tolerância, o amor ágape, que é a nossa meta. Não adianta se isolar, fugir, porque nós podemos até fisicamente estar distanciados, mas mentalmente continuaremos próximos. Não tem como fugir, né? Alguns aspectos da nossa mente, a nossa mente viciada no comodismo, cria subterfúgios para nos desviar de esforços cada vez maiores, criando assim argumentos que chegam a convencer a nós próprios, nos diz uma pessoa chamada América, no livro A Derradeira Chamada para um Novo Tempo na Terra, do Ramatiz. Ela faz um depoimento lindo, né? E hoje nós temos rótulos, e um rótulo que é muito dito por aí, de fulano é tóxico, né? É para criar esse subterfúgio na mente, né? Para nós nos convencer a nós próprios da necessidade de fugir e esquecer que nós podemos até estar fisicamente distanciados, mas nunca mentalmente estaremos distanciados, estaremos sempre próximos. Quer no corpo ou fora dele, tantos espíritos, todos nós espíritos, nos conectamos. O amor, ele não conhece fronteira. Através do pensamento, que é uma onda que vai se propagando para além do espaço e do tempo, podemos vencer a tarefa que o Senhor nos confia. Então, se o outro não capta pela voz o nosso amor, ele sentirá pelas emoções que enviamos com o pensamento. As dificuldades iniciais existirão, porque somos neófitos, recém-convertidos ao amor do Pai. Mas à medida que nós nos habituarmos à harmonia mental, os segredos do amor, eles vão sendo revelados. Lembra como Paulo disse? Nós vivemos o amor por parte, mas quando ele for inteiro, quando nós começarmos a ter essa harmonia, essa segurança, esse amor vai sendo revelado. Nós não teremos mais medo da vida, pois a vida, através dos anjos, das mãos invisíveis do Pai Celestial, dos benfeitores enviados pelo Pai, passará sempre a cooperar conosco
no nosso programa constante de evoluirmos nos degraus do amor. Abraços fraternos. Que vocês tenham podido refletir sobre caridade, sobre o amor, que eu possa ter transmitido através dos livros que nós refletimos juntos e fizemos essa compilação, esse entendimento, que ela possa ser proveitosa para vocês, como está sendo para mim. Abraços fraternos.